Olá, pessoal, bem-vindos. Sou o professor Carlos e hoje, como é o dia do orgasmo, né? Não podemos deixar de mencionar a importância do orgasmo em nossas vidas, a sexualidade, o prazer. No entanto, né, o tema vou tratar sobre as origens históricas, culturais de nossa cultura, né? Por que nós temos uma certa facilidade em falarmos sobre sexo, em termos uma interação maior do que outros povos, do que outros países? Bom, eu reli este livro, né? O Trato dos Viventes, do professor Luiz Felipe de Alencastro. Estou relendo, porque eu vou prestar algumas provas nos próximos dias. E é um livro de referência, né? É um clássico, assim como um clássico, assim como Sérgio Buarque, Gilberto Freire. Eu tenho certeza que o Trato dos Viventes já é um clássico, nasceu um clássico. Professores de história, de filosofia, de antropologia, praticamente é obrigatório essa leitura. E eu tive o prazer de reler. E aqui ele fala sobre a escravidão, sobre o processo histórico da nossa colonização. Agora, temos que recordar sempre que a matriz originária, os povos indígenas, transmitiram um legado fantástico para a gente. Um legado muito bacana é a rica cultura espiritual que eles têm em relação e a conexão com os antepassados, com a fauna, com a flora, com a natureza, com o ecossistema, que são conexões indispensáveis para o nosso bem-estar e para até mesmo para a nossa sexualidade. Exatamente. Que se nós estivermos conectados com a natureza, a probabilidade de nos tornarmos sexualmente melhores aumenta substancialmente. Exatamente essa conexão com a natureza que os povos originários sempre tiveram fazem com que eles tenham uma intimidade sexual sem pecados, sem traumas, etc. e tal. Então é um grande legado. Além de tudo, os rituais, as danças, enfim, tudo isso faz com que nós brasileiros temos uma certa facilidade em pelo menos conversar sobre o tema. E essa matriz, né, originária, essa matriz de povos, nós devemos muito a eles, né, nesse sentido. Uma outra grande matriz, né, é a etnia africana, né? Todo mundo sabe, né, que de 1550 a 1850, mais de 4 milhões e 800 mil africanos, né, foram trazidos da África para cá à força, à coação, para servir de mão de obra servil, para serem escravos. Geraram uma riqueza fantástica para a nossa nação. No entanto, eles foram, vamos dizer assim, excluídos dessa riqueza. E as cotas, por exemplo, é uma possibilidade de pagarmos, temos uma possibilidade de retribuir o que eles fizeram pela nossa nação. Então é uma etnia responsável, né, por um vasto patrimônio cultural. Exatamente, mas só é uma cultura fantástica. Se nós pegarmos, nós temos exemplos como Luiz Gama, um ex-escravo que se tornou advogado, jornalista, escritor e é o patrono do abolicionismo no Brasil, um grande intelectual, uma referência fantástica que sempre devemos recordar. Um outro, Machado de Assis, afrodescendente, um gênio, né, literário, reconhecido mundialmente. Então, devemos sempre recordar, aliás, sempre vamos recordar porque é obrigatória a leitura dele no colégio, nos cursos de letras, etc. e tal. Temos o Lima Barreto,
com o triste fim de Policarpo Quaresma, denunciando, por exemplo, a exclusão dos negros, né, no subúrbio carioca. Temos, entre tantos, né, na música, temos o Milton Nascimento, com aquela melodia maravilhosa. Temos Gilberto Gil, temos Luiz Melodia, com aquela sensualidade nas músicas, que são fantásticas de se ouvir. Temos uma lista infinita de artistas. Temos também Pixinguinha. Imagine a sensualidade que tem o choro carinhoso. Então, nós devemos muito da nossa sensualidade, de nossa conexão prazerosa com a cultura, a esses autores, a esses intelectuais, entre outros tantos artistas. Então, a nossa sensualidade está vinculada a esta matriz histórica africana, que é a segunda maior. Os indígenas eram maioria. Depois a matriz africana passou a ser a maioria. Então, esta matriz preponderante no país, nós devemos muito a eles, culturalmente. E a nossa sensualidade, porque no continente africano não havia essa questão de pecado, não havia essa questão de punição, assim como não havia nas comunidades originárias. Essa questão de punição, de pecado, etc. e tal, é algo que veio da Europa, é algo europeu. Então, devemos muito a nossa, entre aspas, nossa facilidade em tratarmos a sexualidade com naturalidade a essas duas matrizes. O samba, por exemplo, não há ritmo mais sensual, mais erótico do que o samba. Basta observarmos as nossas festas no Brasil todo no período do carnaval. Então isto é uma riqueza que devemos sempre recordar e agradecer, porque nos transmitiram e nos transmitem esta certa fluidez para o bem-estar. Quando nós não estamos bem, o que pode ser normal, a gente pode buscar alternativas através dessas matrizes. O ecletismo religioso, por exemplo, permite uma certa sensualidade sem pecado, né? O candomblé, a umbanda. Então isso também ajuda na nossa fluidez, na nossa capacidade de transformarmos algo que não está bom em algo positivo, em algo bom. E isso se deve a essas matrizes, né? Temos essa conexão com a espiritualidade, essa questão do poder espiritual para transformar as nossas vidas. E isso também está relacionado à nossa sexualidade. A gente busca um prazer sensual, um prazer sexual, para podermos sermos mais felizes, para suportarmos a vida com mais alegria. É isso que a nossa riqueza nos transmite a cada momento, a cada dia. Então eu espero ter contribuído com vocês, né, com esse tema, e espero também, né, que sempre você busque, vamos dizer assim, ideias, danças, movimentos, quando você observa, por exemplo, a cultura indígena, a originária, quando a cultura africana, etc. e tal. Eles nos ensinam muito a como sermos mais felizes sexualmente falando, ok? Obrigado a todos. Olha, gente, mais uma vez, é um livro que vale a pena vocês lerem. Até mesmo para você que não é professor, não é formado em história, antropologia, geografia, filosofia, é um livro que vale a pena para você entender o seu país, entendemos o nosso país, o Brasil. Vale super a pena. O Trato dos Viventes, do professor Luiz Felipe de Alencastro. Entenda o Brasil lendo este livro. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.